Olá a todos! Nós hoje vamos aprender a fazer um teste no Edmodo. Entrando na nossa área de aluno, nós vemos na lista de tarefas que temos um teste tutorial para fazer. Ou clicamos aqui, ou então vamos à zona central, em que temos aqui o teste, é correspondente ao que aqui está, e podemos clicar aqui, fazer o teste. Quando clicamos, aparecem-nos mais informações. Temos o título, neste caso o teste tutorial, para vermos quais são os tipos de questões que existem até agora. Qual é a disciplina que enviou o teste, neste caso é uma sala que é o tutorial, que é a nossa disciplina. E qual é o prazo de entrega, neste caso é 30 de abril de 2020 às 13 horas. O teste tem 6 perguntas, diz aqui a cotação do teste que neste caso é feita para 100 pontos e a duração. Atenção que o teste tem sempre um tempo limite. Se nós chegarmos ao tempo limite, o teste é entregue automaticamente. O que nós não respondemos, ficamos com cotação 0. Depois, o professor pode pôr aqui algumas instruções. Neste caso, a instrução que eu escrevi foi para vermos os tipos de perguntas que podem aparecer para já no Edmodo. Atenção que eles estão sempre a atualizar esta plataforma. É natural que ao longo do tempo vão aparecendo outras tipologias de perguntas. Mas para já temos 6 tipos. Vamos fazer o teste. E a aparência é esta. Aparece o título do teste aqui em cima. Aqui do lado direito aparece o tempo que nos falta, começa logo a contar. E aparece aqui, muito importante esta parte, as questões que nós já respondemos. Portanto, neste momento eu respondi 0 de 6. Se clicarmos nesta seta, vemos aqui as 6 questões. Já vos vou mostrar qual é a aparência desta lista à medida que nós vamos respondendo. Aqui, obviamente, quando terminarmos, entregamos o teste. Aqui é o botão de fechar. Atenção, nós podemos fechar, mas tendo em conta a duração do teste, o tempo vai contando. Por isso, só não convém fechar, convém fazer o teste de seguida. Pergunta 1. A pergunta 1 tem aqui a cotação 10 pontos. É uma questão de verdadeiro e falso. Aqui é muito simples, quer com o rato, quer se estiverem a fazer no telemóvel, podem selecionar a opção que querem. E enquanto não entregarem o teste, podem alterar. Ou seja, se estiverem na pergunta seguinte e se pensarem, não, quero mudar de resposta, podem voltar atrás. E fazem-no aqui. Eu aqui nestes botões clico agora no próximo para passar para a pergunta 2, mas se quiser voltar à pergunta 1, clico no anterior e posso mudar a minha resposta. Então vamos à pergunta 2. Na pergunta 2 é uma questão de múltipla escolha. Novamente, muito simples. Aqui eu pus 3 opções, A, B e C. O professor pode acrescentar mais ou menos, consoante a pergunta que está a fazer. E eu seleciono apenas uma opção. Pergunta 3. Esta pergunta não aparece muitas vezes, porque é uma pergunta em que nós vamos escrever uma frase. A questão que o professor faz aparece aqui e nós pomos aqui escrevemos aqui a nossa resposta. É um texto corrido e entregamos. Esta pergunta especificamente não é corrigida automaticamente, ao contrário das outras. Temos que esperar que o professor corrija e nos envie a cotação depois desta questão. Pergunta 4. É para preencher as lacunas. Portanto, uma questão de preenchimento de espaços. Na questão que o professor faz, que normalmente é uma frase, para preenchermos espaços, aparecem estes retângulos, que são editáveis. Aqui temos que ter em atenção que a nossa resposta tem que ser igual à resposta que o professor deu. Ou seja, se o professor escreveu 2 palavras, nós temos que escrever as mesmas 2 palavras. E se tivermos um erro ortográfico, conta como se tivéssemos a resposta errada, mesmo que a palavra esteja lá. Mas com erro ortográfico é 0. Se acontecer isto, podem falar com o professor para ver se consegue ali alterar e descontar apenas o erro ortográfico e não o erro de conteúdo. Mas a escrever, pomos aqui a resposta. Tipo de pergunta 5.
Pergunta 5 é uma pergunta de correspondência. Nós temos aqui 4 retângulos, A, B, C e D, que eu quero corresponder a estes outros 4 retângulos, que é com números 4, 1, 3 e 2. A fazer é arrastar estes retângulos que estão aqui do lado direito para estes 4 locais que estão disponíveis. Portanto, eu aqui fiz uma correspondência simples, pus o 1 no A, o 2 no B, o 3 no C e o 4 no D, que já tinha posto. E está respondida. Vamos ver aqui, estamos quase a acabar. Vamos ver só aqui a aparência desta lista. Se repararem, nós temos 6 perguntas, eu vou na 5ª pergunta, e todas elas, até à pergunta 5, apareceu um quadrado verde. Isto significa que as perguntas estão respondidas, não significa que estão corretas. Se há alguma pergunta que tem 2 partes, pode aparecer aqui um quadrado a amarelo, quer dizer que eu tenho a pergunta incompleta. Fica a cinza a pergunta que ainda está por responder, que neste caso é a pergunta 6. O último tipo de pergunta que pode aparecer no Edmodo é a resposta com escolhas múltiplas. Aqui eu posso escolher mais do que uma opção. Portanto, o professor faz a pergunta, aparece aqui nesta zona, e eu escolho, por exemplo, a opção B e a opção D. Pode ser mais do que 2, posso escolher 3, por exemplo, ou até posso escolher as 4, embora já sabem que é muito pouco provável que isso possa acontecer. E está feito o meu teste. Quando faço isto e já tenho a certeza de todas as questões, posso voltar atrás para ver todas elas e mudar a minha resposta, mas quando tenho a certeza, entrego o teste. Nesta plataforma fazem-nos sempre esta pergunta: tem a certeza que deseja enviar o seu teste? E dá-nos aqui um aviso se todas as perguntas estão respondidas ou não, se há alguma que está incompleta. Neste caso, estão todas respondidas. Se quisermos voltar atrás, temos aqui outra hipótese, voltar para o teste. E aqui podemos ver e confirmar todas as questões. Mas para já, vou entregar o teste e diz aqui no botão Submit, para submeter o teste. E cá está, o teste tutorial para a disciplina Sala Tutorial está submetido. E agora, se o professor deu autorização, eu posso rever o teste, ver aquilo que eu errei, aquilo que tive certo e a minha cotação no teste. Vou clicar aqui no rever teste. Então tenho a pergunta 1, aparece um quadrado vermelho a dizer que tive incorreto. Eu pus falso e era verdadeiro. Por isso, neste momento, tenho 0 pontos. Na pergunta 2, a mesma coisa. Era a opção A, cliquei na opção B. Tive incorreta, tenho só a opção A. A opção 3 é o tal tipo de pergunta curta de desenvolvimento. Tenho que esperar que o professor corrija esta pergunta. E só depois é que vou saber a minha cotação total do teste. Como vos disse, não é muito habitual fazermos este tipo de perguntas no Edmodo, no entanto, pode acontecer. Pergunta 4, que era a pergunta de preenchimento de lacunas. A resposta que eu escrevi está aqui e está aqui aquilo que o professor queria que eu escrevesse. Queria escrever a resposta aqui. Portanto, tem que estar completamente igual para estar correto. Na pergunta 5, aparece o retângulo A amarelo. Quer dizer que a pergunta está só parcialmente correta. Eu consigo ver aqui que, a nível de correspondência, eu errei a correspondência A, B e C, mas acertei a correspondência D. Por isso aparece aqui amarelo. E finalmente a pergunta 6, que era múltiplas escolhas, eu vejo que na opção A, que eu não selecionei, está errado, ou seja, devia ter selecionado. Na opção B, que eu tinha selecionado, está errado, ou seja, eu não devia ter selecionado. A opção C, eu selecionei e está correto. E finalmente a opção D, eu selecionei, mas está errado, não devia ter selecionado. E assim fiz o teste, posso fechar esta janela e ir ao início, ao meu perfil. Agora posso tentar ver
as minhas notas gerais a todas as disciplinas que tenho. Se for às salas, se puser o rato aqui em cima sem clicar, aparece duas opções, o gerenciamento de classe e o progresso. Clicando no progresso, eu consigo ver as minhas avaliações. Para já vejo as disciplinas que tenho e neste momento eu tenho duas disciplinas, a sala tutorial e a tutorial 2, mas o teste que acabei de fazer está aqui. A nível de avaliações, o que me aparece para já é que no teste tutorial que já está entregue, está aqui a palavra entregue, está aguardando, porque tem lá um tipo de pergunta que o professor ainda não corrigiu, que é a tal de resposta de desenvolvimento ou resposta curta, e só quando que ele corrigir é que eu vou ter aqui a minha cotação. Qualquer outro tipo de teste que não exija esse tipo de perguntas, aparece imediatamente a cotação aqui e diz num total de 100, eu neste momento não fiz o teste, por isso ainda está a 0, mas num total de 100 aparece aqui a cotação que eu tenho. E assim eu consigo fazer um teste no Edmodo. Espero que tenham gostado deste tutorial. Se tiverem alguma dúvida ou questão, deixem nos comentários. Obrigada!